A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos começando mais um programa do canal Exposição de Textos Bíblicos e hoje eu trago aqui um texto bastante interessante, mas antes eu quero fazer uma oração. Altíssimo Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, te agradeço por mais uma vez estar aqui para comentar a tua santa palavra, Senhor. Abençoa o ouvinte do outro lado, abençoa as nossas vidas, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, assim te pedimos. Meus irmãos, eu estou gravando aqui do gabinete do meu pastor, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus. Ainda não tem um espaço, mas em nome de Jesus a gente chega lá. E na exposição de hoje eu trago aqui um texto muito comentado por alguns teólogos, por alguns estudiosos da palavra de Deus. Um texto que eu gosto e um texto que poucas pessoas conseguem explicar esse texto. Sou um simpatizante da palavra de Deus, sou um apaixonado em estudar a palavra de Deus. E aquilo que é complicado, eu gosto de ir a fundo, estudar, pesquisar. Claro, tem coisas que a gente só vai ter o conhecimento quando chegar na glória. Mas tem coisas que com um pouco de estudo a gente consegue esclarecer, tá? O texto que eu quero trazer aqui hoje, para nós expor, está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 40, que diz assim a palavra de Deus: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Então é um texto que, como eu falei, muito comentado, muito estudado, mas poucas pessoas chegam à conclusão desse texto, por ser um texto em que o próprio Jesus fala, que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E alguns teólogos dizem que Jesus morreu na quarta, outros dizem que Jesus morreu em uma quinta-feira, outros dizem que nos tempos de Jesus o dia não era de 24 horas, tá? Em primeiro lugar, eu quero falar que o dia sempre teve 24 horas, tá certo? Sempre teve 24 horas. Agora, como a gente entender esse texto? Meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara quando fala a respeito do dia que Jesus morreu, tá? Eu quero ler aqui outro texto que se encontra em Marcos, capítulo 15, versículo 33, que diz assim, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Naquela época contava-se os dias, as horas, contava o dia através de horas e a noite através de vigílias, tá? Então essa hora sexta aqui era o meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde, correto? E o versículo 42 de Marcos capítulo 15 diz assim, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Aqui está falando do sepultamento de Jesus, certo? Então o que eu
eu tenho para expor dentro desse texto aqui para todos os nossos ouvintes é que Jesus, a Bíblia ela está bem clara dizendo que Jesus morreu na sexta-feira, certo? Morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Tem alguns teólogos que diz que o Talmud de Jerusalém fala que qualquer parte de um dia era o total dele. Só que consultando o Talmud de Jerusalém não tem nada escrito sobre isso, tá? Mas alguns livros extras bíblicos, alguns livros rabínicos da época dizia que qualquer parte de um dia era o total dele, certo? Então, deixa eu ser aqui mais claro aqui para que você possa entender a palavra de Deus. Jesus morreu na sexta-feira e ele tinha que ser sepultado antes das 18 horas. Por quê? Porque às 18 horas já começava o sábado. Nos dias de Jesus não era como hoje. O dia hoje vira à meia-noite, certo? Nos dias de Jesus o dia virava às 18 horas. Então, Jesus morreu numa sexta, tá? E ele tinha que ser enterrado antes das 18 horas. Por quê? Porque às 18 horas já era sábado. E no sábado era proibido na época trabalhar, fazer qualquer coisa, muito menos enterrar alguém. Então tudo foi feito ali de uma rapidez e claro, tudo já escrito pela palavra de Deus, né? Para Jesus ser sepultado antes das 18 horas. Então, vamos supor que ali depois que José de Arimateia foi lá a Pilatos e conseguiu lá para pegar o corpo de Jesus e enterrá-lo, ele pegou o corpo e levou para o sepulcro. Então vamos supor que Jesus foi colocado no sepulcro às 17 horas. Faltava 1 hora para virar a sexta para o sábado, correto? Então, como esses livros extras bíblicos, livros rabínicos da época dizia que qualquer parte de um dia era o total dele, então Jesus passou 1 hora, exemplo, se Jesus tivesse sido enterrado às 5 horas da tarde, Jesus passou 1 hora ali enterrado, então é contado um dia e uma noite. Aí vira a sexta para o sábado, chega às 18 horas até às 18 horas do outro dia. Conta-se outro dia, outra noite. Aí das 18 horas de sábado até domingo pela manhã, conta outro dia e outra noite. 3 dias e 3 noites. Amém? Então, essa é a explicação desse texto, tá? Então, que Deus em Cristo te abençoe a tua vida, continue abençoando a minha vida. E se você tem aí alguma dúvida, um texto que você já leu e que não compreendeu, manda para mim, coloca nos comentários que a gente vai estar estudando e se preparando para estar gravando um vídeo aí e expondo esse texto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.